Boa noite, pessoal. Nessa apresentação, iremos falar sobre uma inovação voltada para o agronegócio. E o nosso grupo optou por uma tecnologia chamada SWAMP, uma plataforma para irrigação de precisão baseada em IoT. Antes de mais nada, esse seminário é composto pelos alunos Diego, Eduardo, Hugo e Luana. Eu que irei iniciar a apresentação. Então, aqui temos alguns tópicos importantes nas quais iremos citar no decorrer da apresentação, que seria uma introdução sobre a tecnologia, qual o objetivo dessa apresentação, sobre a plataforma, qual o real objetivo do SWAMP, a arquitetura da tecnologia SWAMP, os casos de uso, quais seriam as vantagens e desvantagens da plataforma, um resumo das técnicas usadas, uma conclusão e contém também as referências de onde nós nos baseamos para apresentar essa inovação. A irrigação na agricultura é o maior consumidor de água potável no mundo, o que gera uma demanda considerável para o uso de tecnologias que otimizem o uso de água, reduzam o consumo de energia e melhorem a qualidade da produção. O consumo pode chegar a cerca de 70% de água potável no mundo, segundo a FAO. Ou seja, no mundo da agricultura, um dos maiores problemas apresentados seria o alto consumo de água, pois a água é a peça-chave para a produção. Porém, isso acaba se tornando, digamos assim, um ponto fraco dessas empresas que acabam tendo altas despesas para alcançarem um determinado número de produção, por não haver um certo controle da quantidade de água necessária. O objetivo da apresentação seria apresentar a tecnologia SWAMP, demonstrando suas vantagens, desvantagens e o funcionamento em um teste piloto. O projeto Smart Water Management Platform, plataforma de gerenciamento inteligente de água, o SWAMP, é uma colaboração entre instituições e empresas do Brasil e da Europa que visam desenvolver métodos e abordagens baseados em IoT para irrigação e precisão na agricultura. Os objetivos dessa tecnologia, no caso a SWAMP, é compreender os tipos de solo e suas variações, monitorar os parâmetros, que no caso é a umidade e a temperatura, monitorar as condições de tempo, no caso a força do vento, gerar mapas de prescrição de irrigação individualizado para talhões, que são as áreas já cultivadas, e zonas de manejo, que são as subdivisões dos talhões, e facilitar a replicação de sistemas inteligentes de gerenciamento de água para irrigação de precisão. Meu nome é Hugo Tomasi, eu vou falar sobre a arquitetura do sistema SWAMP. E basicamente a arquitetura do sistema SWAMP ela é dividida em 5 camadas, em que na primeira camada a gente tem toda a parte de sensoriamento da fazenda, onde tem vários sensores que medem a temperatura do solo, umidade do solo e assim por diante. Também mede a quantidade de água que tem no abastecimento da fazenda e esses dados referentes ao armazenamento, né? Esses dados eles são coletados pelos sensores e são enviados para a camada 2, que é onde tem toda a parte do data storage, né? Onde ele guarda todos os dados dos sensores. E esses dados da camada 2 eles são consumidos pelos serviços da camada 3, onde tem toda uma parte de inteligência artificial e data mining para conseguir identificar quais são os pontos da fazenda, né? Ou seja, quais são os pontos da fazenda que precisam de irrigação ou que tem algo de errado que necessita de alguma ação em cima daquilo. Esses dados eles são consumidos pela camada 4, que é uma API que já fica mais voltada para a fazenda em si. E nessa API vai conter as várias regras de negócio que tem na fazenda, né? Por exemplo, se tu vai realmente querer fazer irrigação naquele momento ou não, dependendo do nível de água que tu tem armazenado,
e esses tipos de regras de negócio que ficam mais relacionados à fazenda. Na camada 5 é onde tu tem os atores, né? Ou seja, é o que vai receber o sinal da camada 4 para fazer a irrigação em si. No caso, na camada 5, então tu vai ter ali realmente o aparelho que vai fazer a irrigação e assim por diante. Bom, então, dando sequência, meu nome é Eduardo Schell e eu vou apresentar o caso de uso em Matopiba, que foi o caso de uso central deste experimento com o SWAMP. Então, Matopiba é uma região do Cerrado que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, sendo atualmente uma das fronteiras agrícolas brasileiras que mais depende de irrigação. Então, aqui a gente tem na imagem A a localização da cidade de Matopiba, destacada em vermelho. Na imagem B, a mesma localização, só que editado pelo SWAMP. E na imagem C, os responsáveis pelo projeto fazendo ali o experimento. Então, os desafios do projeto: longas distâncias entre a fazenda e o local da plataforma, desafios de comunicação e também o próprio município, né, ele tem situações distintas de infraestrutura tecnológica e de comunicação. Então, esses seriam os 3 principais desafios. Aqui a gente tem a arquitetura geral do SWAMP, onde a gente tem o pivô central, que é essa estrutura reta aqui, que contém cada parte que faz a irrigação de uma área demarcada. E também ele é dividido em 3 zonas, onde cada zona recebe uma prescrição de irrigação diferente, baseado nos parâmetros de entrada e no processamento e na análise de saída. Então aqui a gente também tem as sondas do solo, né, que são projetadas para consumir pouca energia por meio de eletrônica inteligente, que elas só são acionadas, né, elas só acionam os sensores somente quando é necessário fazer alguma medição, alguma transmissão de dados. Né? E para fazer isso, ela usa uma tecnologia de baixa potência, que é a tecnologia LoRa, que implementa o protocolo LoRaWAN. Né? Tecnologia LoRa é uma tecnologia de radiofrequência que permite comunicação a longas distâncias, então ela é bastante usada em áreas urbanas e em áreas rurais. Né? E também ela tem pouco consumo de energia. Esse projeto ele também é baseado no conceito de computação em névoa, que é o Fog Computing, onde os recursos computacionais estão mais próximos dos sensores e dos atuadores do que na própria nuvem. Então, esse pivô central ele também possui alguns componentes computacionais, como por exemplo um Raspberry Pi, que realiza o processamento desses dados, faz o armazenamento temporário e faz a transmissão desses dados. Esse componente ele é chamado de Fugue Fog Node, que transmite os dados para a Fog Hub, que fica aqui na fazenda, e essa Fog Hub ela atua como um agregador nessa arquitetura de névoa. E a gente também tem o drone aqui e outros sensores responsáveis por condição do vento e condições meteorológicas também enviam informações para a Fog Hub que está na fazenda. O processamento intenso desses dados, com o uso de modelos tradicionais e também analíticos, baseado em aprendizado de máquina, é realizado na nuvem, aqui no WAMP Cloud. E também a gente tem os dados que são recepcionados por um componente que trata do contexto, que é o Orion, que seria esse contexto aqui. Ele faz a distribuição entre outros componentes. Então a gente tem aqui o histórico de produção agrícola, os dados meteorológicos, que também complementam essa arquitetura. E aqui a gente tem a mesma arquitetura, só que bem mais detalhadas, que a pequena diferença ali é que a comunicação é realizada diretamente com os sensores. E ele é enviado para o Fog Hub sem intermediação daquele Fog Field Node lá.
Ele implementa esse protocolo UL2, que é a Ultralight 2.0, que é um protocolo baseado em texto leve, destinado a dispositivos de comunicações restritas, onde a largura de banda e memória do dispositivo podem ser recursos limitados. E conectado também, esse módulo de cima está conectado no de baixo, né, onde o de baixo ele também implementa algumas funções, como os modelos de irrigações, as análises, o mapeamento de condições meteorológicas de vento, por exemplo, e salva tudo isso em um banco não relacional que é o MongoDB. Meu nome é Diego e vou falar sobre as considerações finais, iniciando pelas vantagens e desvantagens. Iniciando com as vantagens, vem a dosagem correta da água, que é um ótimo benefício para o negócio e, consequentemente, gera economia de água e energia. Outra grande vantagem é o monitoramento, facilitando o acompanhamento da área, assim como alertando sobre falhas e anomalias. Entre as desvantagens está o alto valor do investimento, porém a maior desvantagem é a insegurança por parte do produtor devido à falta de casos de sucesso no setor. Entre as tecnologias usadas no SWAMP está a tecnologia LoRa, o protocolo LoRaWAN, IoT, Fog Computing e Wi-Fi, como já foi citado anteriormente. Concluímos então que a IoT é uma ótima escolha para a automatização da irrigação de precisão e outros trabalhos na agricultura. E embora exista insegurança e falta de interesse por produtores do setor, esse modelo de automatização está sendo cada vez mais frequente, tanto na agricultura quanto em outros setores.